Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre a probabilidade de se preencher um álbum de figurinhas, tá? Nós vamos encarar esse problema aí, porque na realidade não se encontra muitas referências de como resolver, né, esse problema, tá? Então, já logo de cara nós vamos fazer o seguinte. A ANP vai representar para a gente a probabilidade de enchermos um álbum de N figurinhas se compramos P figurinhas, tá? E logo a seguir nós vamos fazer esse N igual a 3. Quer dizer, vamos imaginar que o álbum só tenha 3 figurinhas para facilitar o nosso serviço aqui, né? Tá? Na linha 1, nós temos A30. O que significa isso? Significa probabilidade de se encher um álbum de 3 figurinhas se a gente não compra nenhuma. Então, só pode dar 0 mesmo, né? Na linha 2, nós temos A31, que seria a probabilidade de se preencher um álbum de 3 figurinhas se a gente só compra uma. Só pode dar 0, né? Na terceira linha, a mesma coisa se a gente só comprar 2 figurinhas. Também deve dar 0. Na linha 4, nós temos A33, tá? Que seria a probabilidade de se encher um álbum de 3 figurinhas se a gente compra 3. Nesse caso, a gente pode sair as figurinhas ABC, ACB, CAB, né? Que está mais para o lado direito aí da linha 4. E isso dá 3 fatorial. As possibilidades são 3 elevado à terceira possibilidade de a gente comprar figurinhas, tá? Bom, esse cálculo dá 6 sobre 27. Na linha 5 nós temos a probabilidade de comprar, ou melhor, de enchermos um álbum de 3 figurinhas se a gente compra 4. Aí nesse caso, se a gente compra 4, as possibilidades favoráveis, a gente vai ter uma figurinha repetida, né? Então, no caso aqui, a gente pode ver no lado direito da linha 5 aí, nós podemos ter AABC, BBAC, CABC. Isso daí corresponde a uma permutação de 4 elementos, mas com 2 repetidos. Como pode repetir o A, o B e o C, a gente multiplica por 3 aí e obtém 36 sobre 3 elevado à quarta. Porque 3 elevado à quarta é o total de possibilidades que a gente tem de comprar as figurinhas, né? Agora, nós vamos então para a linha 6. Na linha 6 nós temos a probabilidade de enchermos um álbum de 3 figurinhas se a gente compra 5 figurinhas. Aí a coisa já complica, né? Nós temos uma permutação de 5 elementos, né? E podemos ter 3 repetidos, né? Como no caso ali à direita da linha AAABC, ou podemos ter o caso de 2 vezes 2 repetidos, por exemplo, ABABC. Aí no caso o A está repetido 2 vezes e o B está repetido 2 vezes. Então, por isso que na linha 6 a gente tem essa soma, né, de 5 fatorial sobre 3 fatorial, mais 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Como existem 3 possibilidades de
de repetição, você pode repetir o A, pode repetir o B, ou pode repetir o C, então está multiplicado por 3 em ambos os casos aí. Na sétima linha, a coisa se complica mais ainda. Eu não vou me deter muito sobre essa daí, porque existem muitas possibilidades, né? Então, realmente a gente está vendo que não vai dar para a gente continuar tentando nesse método, né? Que esse método realmente não funciona. Nós vamos agora definir o que é PNP, mas didaticamente. Na linha 1 ali a gente diz que PNP é igual a troca de P menos 1 elevado a N. Tá? O que é essa troca? Essa troca é uma maneira didática para simplificar, né, o significado de PNP. Por exemplo, P3P. O que a gente vai fazer? Na linha 2 nós temos lá que P3P é a troca de P menos 1 elevado ao cubo. Então, o que a gente faz? Eleva P menos 1 ao cubo, usando o binômio de Newton, né? Então, a gente tem que, na linha 3, P3P é a troca de P ao cubo menos 3P ao quadrado mais 3P elevado à primeira menos P elevado a zero, que é 1, né? E aí, o que a gente faz? A gente troca as bases pelos expoentes. Então, na linha 4, a gente já vê. Ao invés de P ao cubo, a gente escreve 3 elevado a P. Ao invés de P ao quadrado, a gente escreve 2 elevado a P. Ao invés de P à primeira, a gente escreve 1 elevado a P. E ao invés de P elevado a zero, a gente escreve 0 elevado a P. Esse 0 elevado a P é, de certa forma, importante, pelo menos para o caso onde a gente vai tentar resolver P de 3, 0, tá? Esse P de 3P significa o seguinte: se a gente tiver um álbum com 3 figurinhas e a gente comprar P figurinhas, quais as possibilidades de a gente preencher o álbum? Então, na linha 5, a gente vê que P de 3, 0 dá 0. Né? Na linha 6, a gente faz as contas e vê que P de 3, 1 também dá 0. Né? Na linha 7, P de 3, 2 também dá 0. E na linha 8, a gente percebe que se o álbum tem 3 figurinhas, eu compro 3 figurinhas, existem 6 possibilidades de eu ter as 3 figurinhas, né? Preencher o álbum seria. Na linha 9 a gente tem P de 3, 4, significa que se eu comprar 4 figurinhas, eu tenho 36 possibilidades, né, de preencher um álbum, né? E na linha 10 a gente tem P de 3, 5, que significa que se eu tiver um álbum de 3 figurinhas, eu comprar 5 figurinhas, eu vou ter 150 possibilidades de preencher um álbum, tá? Então, vocês percebem que esses valores batem com os valores que a gente tinha lá atrás, né? Que a gente viu lá com todas aquelas
aqueles fatoriais todos lá, né? Tá? Então, nós vamos assumir que a probabilidade de se encher um álbum, né, que de N figurinhas, se a gente compra P figurinhas, é aquele PNP que a gente aprendeu a calcular, dividido por N elevado a P. Agora, abrindo um parênteses aí, esses números PNP são uns números bastante interessantes, eles têm muitas propriedades, e uma das propriedades interessantes é que naquele filme O Homem que Viu o Infinito, que é referente à vida do Ramanujan, né, ou Ramanujan, existia algo sobre a soma de todos os números naturais dá -1/12. A gente trabalhando com esses números aí, PNP, a gente também consegue chegar a esse valor aí. É uma coisa bastante interessante esses números aí, tá? Aparentemente, o problema já estaria resolvido, né? A gente já teria uma fórmula geral aí para calcular a probabilidade de se preencher um álbum. Mas imagina, por exemplo, um álbum de 10 figurinhas. Então, a gente teria aqui na linha 1 uma expressão com 11 parcelas, né, gente? Seria 10 elevado a P menos 10 vezes 9 elevado a P mais 45 vezes 8 elevado a P menos 120 vezes 7 elevado a P, tal. Realmente isso daí é algo impraticável, né? Imagina, por exemplo, um álbum de 500 figurinhas, a gente teria uma soma de 501 parcelas, né? Realmente fica impraticável. Essa fórmula aí do ANP, para vocês terem uma ideia de onde foi tirada, foi pensado assim: vamos imaginar um álbum com 100 figurinhas, de 100 figurinhas. Quando a gente compra, digamos, 500 figurinhas, o que a gente tem que fazer para calcular quantas preenchem um álbum, né? Do total, que seria 100 elevado a 500, a gente tira as figurinhas, ou melhor, a gente tira as combinações onde haja só 99 figurinhas, depois tira as que tem 98, depois tira as que tem 97, tira as que tem 96 e assim por diante. E aí aparecem todos esses números aí, mais, menos, e as combinações possíveis tal. Por quê? Porque quando a gente vai tirar por exemplo, as que tem 99 figurinhas, acaba tirando também as que tem 98, 97, 96, aí a gente tem que pôr de volta. Então, por isso que aparece assim, menos 10 vezes 9 elevado a P, mais 45, menos 120, mais... É por causa disso, porque quando a gente vai tirar as que tem 99 figurinhas, acaba tirando as que tem 98, 97, 96, coisas desse tipo, né? Então, fica realmente algo impraticável, né? Eu vou mostrar agora outra fórmula mais simples, mas é uma fórmula só aproximada, tá? Em probabilidade não existe assim muita exigência de que
a probabilidade seja exata até a 10ª casa ou coisa desse tipo, né? Porque afinal é uma probabilidade, né? Por exemplo, não interessa se um candidato A tem 32,1234%. Basta dizer que tem 32, mais ou menos 2, e fica tudo certo. Existe também em matemática, em estatística, melhor dizendo, processos em que você, por exemplo, aproxima uma distribuição binomial por uma normal. Isso é mais ou menos algo comum que ocorre na estatística, né? E nós vamos agora mostrar essa fórmula, mas ela só vale quando o número de figurinhas compradas é pelo menos entre 3, 4, 5, mais do que 4 vezes o número de figurinhas do álbum, tá? A fórmula é essa. A probabilidade A de nós preenchermos um álbum que tem N figurinhas, se a gente compra P, é dada por essa expressão aí da linha 1, 1 menos N menos 1 sobre N elevado a P, tudo elevado a N, tá? Nas linhas 2 e 3 a gente tem a justificativa, né? A gente percebe que as duas linhas são iguais, a 2 e a 3, exceto por alguns detalhes, né? Só corrigindo, na linha 3 não é N sobre 2 que aparece lá na última parcela, é combinação de N elementos 2 a 2. Então, mais abaixo, a gente lembra que N menos 2 sobre N elevado a P é aproximadamente E elevado a menos 2P sobre N, que é o mesmo caso de N menos 1 sobre N elevado a 2P. Então são praticamente idênticas essas duas parcelas, né? N menos 2 sobre N elevado a P e N menos 1 sobre N elevado a 2P. A outra justificativa para esses números darem mais ou menos a mesma coisa, né? Essas duas fórmulas possíveis, né? É que as outras parcelas, quando P é grande, elas vão ficando bem pequenas, então elas não influenciam tanto no cálculo. Então, basicamente é isso que seria a justificação para a gente, ou melhor, a justificativa, né? Para a gente usar essa fórmula ANP. Por último, eu queria mostrar aqui uma simulação que eu fiz, né? Na primeira coluna aqui a gente tem o número de figurinhas do álbum, né? Na segunda coluna a gente tem o P, que é o número de figurinhas que a gente comprou. Na terceira coluna nós temos o valor exato da probabilidade, né, de se encher o álbum, né, que eu fiz um programa lá na calculadora que calculava isso daí, baseado na fórmula lá PNP. E na última coluna a gente tem essa fórmula aproximada, né? A gente pode ver aí que os valores são bem próximos, né? Nós temos até a terceira casa decimal e a gente vê lá embaixo um álbum de 50 figurinhas,
onde a gente compra 400, praticamente dá certo até a casa de décimos milésimos, né? Depois também eu usei N igual a 100 nas duas últimas linhas e os resultados são bem próximos. Eu tentei programar a calculadora para N maior que 100, né? 200 figurinhas, 300, 400. E aí acho que ela dava overflow, ela não aguentou, né? Mas basicamente essa fórmula realmente funciona, né? Ela dá uma boa aproximação quando o número de figurinhas que a gente compra é maior do que 4 vezes o número de figurinhas do álbum, tá? Agradeço aí a paciência que vocês tiveram de ouvir aqui e ver esse vídeo, né? E a gente se vê de novo, tá?